Você já olhou para o estado do nosso mundo, a violência, o caos, o afastamento de Deus e se perguntou por quanto tempo isso pode continuar? Você já sentiu um tremor em seu espírito quando silenciamos o medo de que talvez tenhamos forçado demais os limites do céu? É uma pergunta que assombra as bordas de nossas mentes no silêncio da noite. Se Deus é justo, como a terra ainda permanece de pé sob o peso de tanto pecado? Por que o céu não se rasgou? Por que o martelo não caiu? A resposta não está na política ou na natureza. A resposta está em uma visão secreta dada a uma humilde freira polonesa. Uma visão que retira o véu da realidade para revelar o maquinário cósmico que está mantendo você, eu e todos que amamos vivos neste exato momento. Santa Faustina Kowalska viu o momento em que Deus estava prestes a golpear a terra. Ela viu o braço da justiça erguido. Mas ela também viu a única coisa poderosa o suficiente para detê-lo. Antes de entrarmos nesta visão, uma visão que mudará a maneira como você olha para o mundo para sempre, devemos construir uma fortaleza de proteção ao redor de nossos corações. Este tópico é pesado, mas o remédio é leve. Convido você agora mesmo a entrar no Santuário da Misericórdia. Vá aos comentários abaixo e digite 4 palavras simples que têm o poder de acalmar tempestades. Jesus, eu confio em vós. Se há um ente querido por quem você teme, alguém vivendo na escuridão, adicione o primeiro nome dele ao lado da sua oração. Vamos colocá-los nos raios de luz que estamos prestes a descrever. Faça isso agora, como um ato de entrega espiritual. Agora, vamos viajar de volta para 1937. É Sexta-feira Santa. O ar está pesado, com a memória da paixão. Santa Faustina, já sofrendo muito em seu próprio corpo, é transportada em espírito. Ela não está apenas observando um evento histórico. Ela está testemunhando uma realidade espiritual que está acontecendo agora, continuamente no coração de Deus. Muitas vezes pensamos na ira de Deus como uma emoção humana, um acesso de raiva, mas a justiça divina não é uma birra, é a reação necessária da verdade às mentiras, da luz à escuridão. Quando o mundo fica saturado de maldade, a justiça exige uma resposta. Faustina escreve em seu diário, especificamente na entrada 179, sobre um momento que deveria nos aterrorizar, mas termina na esperança mais profunda imaginável. Ela viu o Senhor Jesus pendurado na cruz. Esta não era uma imagem higienizada, limpa e polida. Ele estava sofrendo intensamente. Seu corpo era um mapa da crueldade humana. Ela viu o sangue, o suor, a respiração ofegante. Mas então, enquanto ela assistia, algo sobrenatural ocorreu. Do coração de Jesus, aquele centro sagrado de amor que havia sido perfurado pela lança do soldado, e romperam os 2 raios. Os mesmos raios que você vê na imagem da Divina Misericórdia. Um raio era vermelho, a cor do sangue, representando a vida das almas. O outro era pálido, como água, representando a justificação das almas. Mas aqui está a revelação. Esses raios não apenas brilhavam, eles agiam. Faustina viu esses raios saírem de seu coração e envolverem o mundo inteiro. Imagine isso por um momento. Um globo girando na escuridão, repentinamente envolto em um escudo translúcido e cintilante de luz vermelha e pálida. Naquele exato momento, os olhos de Faustina foram abertos para o Pai. Ela viu Deus Pai, o Criador, olhando para a terra. Ela entendeu com uma clareza aterrorizante que ele estava olhando para a maldade do mundo. Ela sentiu sua justiça. Ela sabia que o mundo merecia punição, talvez até destruição. O peso dos nossos pecados coletivos estava inclinando a balança. Mas então, o milagre aconteceu. Enquanto o Pai olhava para a terra, ele não via a terra diretamente. Ele via a terra através do prisma de Jesus. Ele via o mundo através daqueles 2 raios. Ele via a rebelião do homem, filtrada pelas feridas de seu filho. E porque ele olhou através das feridas, porque ele olhou através da misericórdia, seu olhar mudou. O diário registra esta verdade impressionante. Deus queria castigar o mundo, mas aprendeu a amá-lo.
Pare e deixe isso penetrar na medula dos seus ossos. A ira do Pai transformou-se em piedade. A justiça que deveria ter esmagado o mundo foi contida, suspensa, não porque o mundo de repente se tornou bom, mas porque o escudo da misericórdia era mais forte do que a exigência de justiça. Os raios agiram como um amortecedor cósmico. Jesus falou com ela então, confirmando essa realidade. Ele disse: "O meu coração sofre por causa disso. Estou prolongando o tempo de misericórdia por causa dos pecadores. Mas ai deles, se não reconhecerem este tempo da minha visitação." Esta visão é a chave para entender nosso momento presente. Você pode perguntar: por que Deus permite esse mal? A resposta é que Ele está atualmente segurando a maré. Estamos vivendo em um momento suspenso da história, um tempo de misericórdia que foi comprado e pago pelo sangue e água que fluem daquele coração. Mas esta não foi a única vez que Faustina viu o mundo físico ameaçado pela realidade espiritual do pecado. Há outro relato, talvez ainda mais dramático, que confirma o poder deste escudo. É a visão do anjo da ira divina. Certa noite, Faustina estava em sua cela quando viu um anjo, um executor da ira divina. Ele era deslumbrante na aparência, com o rosto ardendo, de pé sobre uma nuvem. Em suas mãos, ele segurava trovões e relâmpagos. Ele estava prestes a atingir uma cidade específica na terra, uma cidade conhecida por sua beleza, mas também por sua profunda corrupção. Faustina, vendo a destruição iminente, começou a implorar ao anjo que parasse. Ela implorou por tempo, prometendo que o mundo faria penitência. Mas ela percebeu imediatamente que suas palavras humanas eram inúteis contra o mandato da justiça divina. O anjo estava obrigado pela santidade de Deus a atacar. Seus apelos caíram como folhas secas contra um furacão. Ela sentiu a impotência de um ser humano diante do maquinário do céu. Mas então, a Santíssima Trindade fez sua presença ser notada. Faustina sentiu a graça de Jesus lavá-la, e naquele momento, ela ouviu palavras ditas interiormente a ela, palavras de poder, palavras de uma nova oração. Ela começou a suplicar a Deus Pai, não com suas próprias palavras, mas com as palavras que Ele lhe deu. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Enquanto ela recitava esta oração, a mesma oração que forma o centro do terço da Divina Misericórdia, algo impossível aconteceu. Ele não pôde executar a punição. Os raios em suas mãos perderam o poder. A oferta do corpo e sangue de Jesus era uma força maior do que a justiça que exigia retribuição. O anjo da ira, poderoso o suficiente para arrasar cidades, foi desarmado por uma humilde freira, recitando uma oração de confiança. O que isso significa para você hoje? Sentado em sua casa, talvez preocupado com o futuro, significa que os raios não são apenas uma imagem bonita para pendurar na parede. Eles são uma tecnologia espiritual de defesa. Quando rezamos o terço, quando invocamos o sangue e a água, estamos participando ativamente desse escudo. Estamos segurando o prisma através do qual o Pai olha para nós. Pense na sua própria vida. Pense nos erros que você cometeu, nas vezes em que você se afastou, na maldade que existe em seu próprio coração. Todos nós temos isso, por direito. Deveríamos enfrentar as consequências de nossas ações. Deveríamos enfrentar a solidão e o desespero que o pecado traz naturalmente. Mas Jesus se coloca à nossa frente. Ele abre os braços, expondo a ferida em seu lado e diz ao Pai: olhe para eles através de mim. E o Pai olha, ele vê seu nome, mas o vê coberto pelo raio vermelho do sangue de Cristo. Ele vê sua história, mas a vê lavada no raio pálido da água de Cristo. E seu julgamento torna-se misericórdia. No entanto, devemos ouvir o aviso que vem com uma promessa. Jesus disse a Faustina: estou prolongando o tempo da misericórdia, mas ai deles, se não reconhecerem este tempo. Os raios são um escudo, sim. Mas um escudo só é eficaz se você ficar atrás dele. O mundo está protegido de forma geral por esse mistério.
Mas nós, como indivíduos, devemos escolher entrar na luz. O perigo do nosso tempo não é apenas o pecado, é a recusa em aceitar o remédio, é a arrogância de pensar que não precisamos do escudo. Há um profundo conforto psicológico nesta visão. Muitos de nós carregam um medo profundo de que estamos longe demais. Olhamos para o nosso passado e pensamos: Deus deve ter desistido de mim. Projetamos nossa própria exaustão em Deus. Pensamos que Deus está cansado de nos perdoar. Mas a visão da Sexta-feira Santa conta uma história diferente. Ela mostra que o desejo padrão de Deus é salvar. Mostra que ele foi ao extremo de rasgar seu próprio coração para criar um mecanismo de segurança para nós. Os raios são automáticos. Eles fluem enquanto houver um coração para recebê-los. Jesus disse a Faustina: as chamas da misericórdia me queimam, clamando para serem gastas. Eu quero continuar derramando-as sobre as almas. As almas simplesmente não querem acreditar na minha bondade. Você ouve a dor na voz dele. Não é a voz de um tirano esperando para atacar. É a voz de um amante esperando ser notado. Ele está segurando a tempestade, segurando o céu, e tudo o que ele pede é que olhemos para cima e digamos: eu confio em vós. Vamos nos aprofundar no mistério desses dois raios, pois eles são o antídoto específico para os venenos específicos da nossa vida moderna. O raio pálido representa a água, que torna as almas justas. Isso é o batismo e a confissão. Em um mundo que está se afogando em culpa e vergonha, onde somos constantemente lembrados de nossos fracassos pela pressão social e por nossos próprios críticos internos, o raio pálido oferece uma reinicialização completa. Ele lava o registro. Quando o pai olha através do raio pálido, ele vê uma lousa limpa. Não importa se a lousa estava coberta de sujeira um momento atrás. Através do raio, ela é imaculada. O raio vermelho representa o sangue, que é a vida das almas. Isso é a Eucaristia e a habitação do Espírito Santo. Em um mundo que está espiritualmente morto, onde as pessoas andam vazias, ansiosas e famintas por significado, o raio vermelho oferece transfusão. Ele bombeia a própria vida de Deus em nossas veias. Quando o Pai olha através do raio vermelho, ele vê sua própria vida pulsando dentro de nós. Ele nos vê não como estranhos, mas como parentes. O papel de Santa Faustina era ser a secretária deste mistério, registrá-lo, para que, quando o mundo escurecesse, tivéssemos um mapa. Ela escreve sobre a escuridão com frequência. Ela viu os demônios. Ela viu o abismo. Ela não era estranha à realidade do mal, mas ela nunca foi dominada por ele, porque o brilho dos raios era sempre maior. Um dia, Jesus disse a ela: a humanidade não terá paz até que se volte com confiança para a minha misericórdia. Esta é uma declaração diagnóstica. Olhe para a falta de paz no mundo. Olhe para a falta de paz em nossas famílias. Olhe para a ansiedade em seu próprio peito. De acordo com Jesus, a causa raiz é a falta de confiança em sua misericórdia. Estamos tentando sobreviver à tempestade sem o escudo. Estamos parados a céu aberto, expostos aos elementos da justiça e aos ataques do inimigo, imaginando por que estamos sangrando. O convite hoje é voltar para baixo dos raios. Como fazemos isso na prática? Como ativamos essa visão em nossas vidas diárias? Primeiro, devemos reconhecer a realidade do perigo. Devemos admitir que sem Deus estamos perdidos. Devemos nos humilhar e dizer: Senhor, não posso me salvar. O mundo não pode se salvar. Essa humildade é a chave que abre a porta. Segundo, devemos utilizar o vaso da confiança. Jesus disse a Faustina que há apenas um vaso pelo qual extraímos graças da fonte da misericórdia. E esse vaso é a confiança. Quanto mais uma alma confia, mais ela recebe. Quando você acordar de manhã e sentir o peso do mundo, visualize esses dois raios, feche os olhos e veja-os irrompendo do peito do Jesus invisível diante de você. Veja-os envolvendo você, seus filhos, sua casa. Diga: Jesus, cubra-me com seus raios. Terceiro, devemos rezar o terço.
Devemos perceber que quando rezamos pela sua dolorosa paixão, estamos segurando o escudo. Estamos lembrando o Pai do Prisma. Estamos nos juntando a Santa Faustina naquele impasse cósmico, desarmando o anjo da ira. Suas orações não são apenas palavras desaparecendo no ar, elas são energia, são presença, são proteção. Você pode nunca saber até chegar ao céu quantos desastres foram evitados, quantas almas foram salvas do desespero, simplesmente porque você sentou em sua cadeira e rezou o terço por um mundo moribundo. Santa Faustina escreve: vi o brilho dos 2 raios saindo da hóstia, e eles se refletiam nos rostos de todas as pessoas. Este é o nosso destino. Ser refletores dos raios. Uma vez que recebemos essa misericórdia, devemos deixá-la refletir em nós para os outros. Não podemos segurar o escudo apenas para nós mesmos. Se o mundo existe por causa da misericórdia, então devemos nos tornar agentes dessa misericórdia. Devemos perdoar aqueles que nos machucaram. Assim como o Pai olha através das feridas de Jesus para nos perdoar, devemos olhar para nossos inimigos através do prisma da misericórdia. Imagine se você olhasse para a pessoa de quem você menos gosta, não com olhos de julgamento, mas através dos raios vermelho e pálido. Imagine se você pedisse a Deus: Senhor, deixe-me vê-los como tu os vês. Você veria uma alma ferida, precisando da mesma cura que você precisa. É assim que os raios protegem o mundo, mudando os corações daqueles que nele vivem. A visão da entrada 179 é um aviso. Sim, ela nos diz que Deus não é cego ao pecado. Ela nos diz que a justiça é real e que as consequências do mal são catastróficas, mas, principalmente, é uma revelação da teimosia inimaginável do amor de Deus. Ele se recusa a nos deixar ir. Ele inventa uma maneira de satisfazer a justiça enquanto derrama misericórdia. Ele coloca seu próprio filho entre o martelo e a bigorna. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, quero que você feche os olhos por um momento. Imagine a Terra girando na vastidão do espaço. Ela é frágil, preocupada, tem cicatrizes. Agora imagine a imensa figura de Cristo, crucificado, mas ressuscitado, pairando sobre o globo. Veja a ferida em seu lado, abrindo como uma fonte. Veja a torrente de luz vermelha e pálida jorrando, envolvendo o planeta como uma atmosfera brilhante. Veja o Pai olhando para baixo. Ele vê as guerras, ele vê a ganância, ele vê a dor. Mas entre seus olhos e a terra, ele vê o rosto de seu filho. Ele vê os raios, e sua mão erguida em julgamento abaixa em bênção. Você está seguro nessa bênção. Você está amparado nessa luz. Não deixe que as notícias do mundo abalem sua fundação. Não deixe que o medo do amanhã roube sua paz. O veredito foi dado, e o veredicto é misericórdia. O escudo resiste, os raios são brilhantes, e enquanto houver almas como você, almas que se voltam para ele e dizem: Jesus, eu confio em vós, o oceano de seu amor continuará segurando a maré. Caminhe com essa confiança hoje. Você é filho de um rei que preferiria morrer a perder você. Você é protegido por um amor que é mais forte que a morte, mais brilhante que o sol e mais poderoso do que qualquer escuridão que o mundo possa conjurar. Vá em paz e seja uma testemunha dos raios.